E aí, pessoal, vamos chegando ao segundo encontro da nossa oficina Fricções, uma oficina para criação teatral a partir de provocações. Eu sou Russam Fadel, organismo do corpo coletivo, e vou guiar vocês por essa experiência. No último encontro, a gente definiu qual que seria a nossa obra de arte provocação, a gente refletiu e viajou em cima desse material, escrevemos algumas palavras de forma aleatória, descrevemos um objeto e depois mergulhamos de volta na nossa história. Recuperamos o nosso material, criamos a partir dele a descrição da história que a gente quer contar e, por fim, a gente escreveu como um narrador alguma cena que seria a cena base da história que a gente vai desenvolver, dessa micropeça que a gente vai desenvolver. Lembrando que a nossa criação vem de um processo que ele é muito caótico. Ele é feito para desestabilizar quando a gente estiver com o pensamento já ali achando que está construindo algum sentido, construindo alguma coisa de forma mais óbvia, mais objetiva, a gente vem com algumas ferramentas para poder gerar algum tipo de deslize. Então, acredita, confia e se joga nessa loucura que o processo com certeza vai te levar a uma micropeça que vai te surpreender. Nesse nosso segundo encontro, a gente vai criar, a partir de alguns jogos, algumas conexões que vão permitir para a gente explorar o que seria aí a personagem dessa história, a personagem protagonista, ou pelo menos uma perspectiva dessa história. Também vai ser importante para a gente definir qual que é o lugar do espectador e para quem o nosso texto fala. Então, bora lá para esse nosso segundo movimento. Tem aí na sua mão uma caneta, papel ao seu alcance e a sua obra de inspiração também por perto. Conecte-se na nossa playlist do Spotify do Andar de Baixo e também procure o material que está disponível no Google Sala de Aula. Para recomeçar então o trabalho, estando tudo aí ao seu alcance, você vai precisar revisitar o seu material. Dá uma olhada no que você escreveu no nosso primeiro movimento, dá uma olhada, uma folheada no seu material de inspiração, aí, no material provocação, olha as palavras, vai entendendo os caminhos que você está fazendo e vai ouvindo uma música, vai massageando e exercitando um pouco a imaginação para você começar a virar a chave do seu dia cotidiano para essa atividade criativa que a gente vai vivenciar agora. Vamos lá, já vai entrando na respiração e vamos que vamos. Bom, e o primeiro jogo que a gente vai estabelecer hoje é uma relação com a nossa respiração, uma conexão com o que a gente tem dentro da gente. E aí nossa imaginação está lá, bem dentro da gente. Então a gente vai começar acessando isso respirando. Inspira, expira. Enche o pulmão pelo nariz, esvazia os pulmões pela boca. Uma respiração sempre bem grandona, sente bem as costelas, sente bem todo o seu corpo se envolvendo nessa respiração, porque o oxigênio ele entra pelas narinas, vai até os pulmões e de lá ele espalha pelo corpo através da corrente sanguínea. Então tenta sentir o oxigênio chegar no seu corpo, tenta sentir ele se espalhar por você de alguma forma, isso é uma maneira de você se conectar com o seu corpo. E aí quando você sentir que a respiração está funcionando, você começa a jogar a imaginação, o pensamento para essa nossa atmosfera que a gente está criando, para esse ambiente que você está construindo aí a partir da sua obra provocação. E aí você deve estar me perguntando, qualquer música? Eu posso escutar qualquer música para criar? Sim, desde que seja uma música que te estimule mentalmente, que não te tire o foco, que te coloque para pensar e que te inspire de alguma forma. A gente tem a nossa playlist, mas você obviamente pode ter a sua aí especial, das músicas que te tocam, dos sons que te afetam. De tudo, isso não te ajuda, você também pode fazer sem música nenhuma, escutando os pássaros ou o caminhão passando na sua rua. Sem o menor problema, pode fazer como quiser. O importante é se conectar consigo mesmo e sentir tudo que essas obras, tudo que esse processo está te estimulando. Temos que buscar sentir de verdade. Então vamos lá. Dá o play na música, solta o cronômetro e começa a respirar como uma forma de se conectar
com o seu estado mais potente de criação. Vão ser 3 minutos para isso poder acontecer. Vamos lá? Lembrando que é fundamental nessa nossa metodologia não fazer nenhum tipo de julgamento, evitar cair nos pensamentos ali simplistas de certo e errado. É para fazer sem se julgar. A gente ainda está numa etapa de exercitar, de colocar tudo que a gente pensa, tudo que vem mesmo na nossa mente, no nosso espírito, no nosso corpo, no papel. O que isso vai virar depois? A gente vai ver. Respiração feita, conexão estabelecida aí com o seu processo criativo, com as suas fontes de inspiração. Vamos trabalhar. Você vai pegar um papel em branco e a caneta que você tem aí na sua mão e vai fazer um triângulo. Não importa se é um triângulo equilátero, não importa se é um triângulo isósceles, não importa se é um triângulo isósceles, um triângulo escaleno, tanto faz. Faça basicamente um triângulo. Um triângulo. E a gente vai usar cada um dos vértices desse triângulo. Então vamos lá, vai ser bem simples, pode parecer confuso, mas não é. Tudo que a gente está fazendo, que eu estou falando nessa coisa do caótico, pode parecer confuso, mas vai fazendo, acredita no processo, que ele vai te levar a um lugar, com certeza, que você vai ver a sua criação se materializar. Talvez você se surpreenda com o que você vai criar. E a ideia desses deslizamentos é exatamente isso. Vamos embora. Na parte de cima desse nosso triângulo, a gente vai colocar 3 pessoas. Uma pessoa que você imagine que está diretamente relacionada com essa história, com essa sua inspiração. Uma pessoa que você acredita que poderia eventualmente estar presente nessa trama, nessa sua obra. Um personagem deslocado, uma pessoa que você coloca dentro dessa ficção de alguma maneira que caberia, parece com aquela personagem, aquela pessoa que poderia ter vivido aquela situação. E por último, uma pessoa completamente aleatória, completamente esdrúxula dentro desse contexto que você está trabalhando aí, dentro dessa sua obra inicial. Então vamos lá? 3 pessoas. Lembrando que não precisam ser exatamente personagens. Pode ser o mecânico, pode ser aquela pessoa que não fala nada, pode ser, enfim, absolutamente qualquer pessoa. 3 pessoas, uma diretamente envolvida com a história, uma indiretamente envolvida com a história e uma esdrúxulamente envolvida com a história. Beleza? Isso na parte de cima do triângulo. Então vamos lá, 1 minutinho, marca aí no cronômetro, 1 minutinho para colocar essas 3 pessoas. Gente, é na pressão mesmo. 1 minuto, 1, 2, 3 e vai. Finalizada a etapa dos nomes, a gente vai escolher aí um segundo vértice, qualquer um dos 2. Nesse vértice, nesse segundo vértice, você vai colocar agora o mesmo procedimento que você fez para as pessoas, você vai colocar aqui animais. São 3 animais que podem estar vinculados com a sua história ou não, podem estar subjetivamente ligados a essa história, como por exemplo, alguém que tem um comportamento de um gavião, ou alguém que se comporta como uma ovelha, enfim, todas essas referências que surgirem para você devem ser colocadas nessa relação de animal. Ah, mas não tem nenhuma conexão com o animal. Se esforça, em 1 minuto encontra alguma conexão com o animal, mesmo que isso não faça o menor sentido para você. Vamos lá? 1 minuto, 1 vértice, 3 animais. Valendo? Último vértice. Acabou. Eu sei que você empolgou aí, querer colocar uns 10 animais, mas não, 3 só, basta. 1 minuto, perfeito. Vamos então agora para o nosso terceiro vértice do nosso triângulo. Terceiro vértice. É a mesma coisa, 1 minuto e 3 itens. Só que dessa vez é 1 minuto para colocar 3 objetos. 3 objetos, um que esteja dentro dessa história, 3 objetos.
um que esteja dentro dessa fonte de inspiração aí, diretamente relacionado a ela, um outro que esteja indiretamente ali associado ao que te inspira, ao que te provoca, e o terceiro, completamente aleatório, alheio, esdrúxulo, estranho. São 3 objetos no terceiro vértice do nosso triângulo. 1 minuto, bora lá! Então vamos lá, um triângulo com 3 vértices, obviamente, para cada vértice. Um triângulo com 3 vértices, obviamente, para cada vértice, 3 palavras. No total são, então, 9 palavras. Dessas 9 palavras, você vai escolher uma aleatoriamente, a que você acha mais bonita, a que você acha mais legal de falar, a que te inspira mais, e vai pegar essa palavra e vai colocar no meio do triângulo. Voilà! Vamos agora para a segunda etapa desse jogo. Você vai fazer um outro triângulo e a lógica é mais ou menos a mesma. Para cada um dos vértices do triângulo, a gente vai colocar 3 palavras. No primeiro vértice aqui em cima, você vai colocar aí em 1 minuto 3 características humanas. Característica física, psicológica, emocional, absolutamente qualquer tipo de coisa. 3 características humanas em 1 minuto. Valendo? Voltou. Vamos fazer o segundo vértice agora do triângulo. A mesma dinâmica. 1 minuto, 3 palavras. Só que agora você vai colocar 3 cores. Vão ser 3 cores que você vai colocar aí em 1 minuto a partir de toda essa sua vivência nesse processo, seja pela obra que te inspira, seja por alguma palavra, alguma coisa que vem na sua imaginação. 3 palavras, 3 cores que estejam atravessando o seu processo criativo agora. 1 minuto, vai lá, valendo. Terceiro vértice. Terceiro e último vértice desse nosso triângulo. Agora, mesmo esquema, 1 minuto e você vai colocar nesse vértice 3 ações. Você vai se inspirar aí em todo esse seu material e vai achar 3 ações, normalmente associadas a verbos, ok? Terminando ali com R. Vamos lá, 1, 2, 3 e 1 minuto, 3 ações. Valendo? Muito bom! Cada um dos vértices, mais uma vez, tem 3 palavras. Só que agora, ao invés de você escolher uma dentre as 9 palavras, você vai escolher uma de cada vértice e vai colocar essa palavra também dentro do triângulo. Dessa vez, então, nesse segundo triângulo, você vai chegar a 3 palavras. Vão ser 3 palavras tiradas dessas 9. Uma de cada vértice. Uma característica humana, uma cor e também uma ação. Cada uma dessas palavras que você escolher de cada um desses vértices tem que estar dentro do triângulo. Vamos lá? Bom, nós temos 2 triângulos e 4 palavras dentro dos 2 triângulos. O primeiro triângulo com uma palavra e o segundo triângulo com 3 palavras. Guarda esses 2 triângulos e essas palavras aí. Deixa eles de canto um pouquinho, levanta, dá uma alongada, respira fundo e acha aquele cantinho especial da sua parede branca. Um cantinho que você possa olhar para o nada e se concentrar. Muito bem, escolhido aí o seu cantinho na parede, nós vamos fazer agora um jogo, um exercício para sair um pouco do fluxo onde o nosso pensamento está indo. Nós vamos fazer um jogo bem aleatório. Você vai parar nessa parede, vai marcar no seu cronômetro 3 minutos e você vai pensar em uma pessoa. Pode ser uma personalidade, uma pessoa da sua família, uma pessoa que está aí pertinho, um vizinho, uma pessoa que você ouviu falar, uma pessoa que você stalkeou na rede social. Não tem problema. Uma pessoa aleatória, a primeira que bater aí na sua cabeça. 1, 2, 3, agora. Muito bom.
Agora você vai descrever essa pessoa. São 3 minutos para você descrever essa pessoa detalhadamente. Você pode começar pelos aspectos físicos. Pode falar de humores, pode falar de emoções, pode falar de experiências, memórias, lembranças que você tem com essa pessoa. O importante é você descrever detalhadamente essa pessoa, ok? Então as nossas palavras estão lá guardadas. Agora a gente vai para um outro movimento. Vamos descrever uma pessoa aleatória. Se joga. 3 minutos, valendo. Voltando, você agora vai revisitar o seu material. Dá o play em alguma música aí da nossa playlist do Andar de Baixo e vai revisitando toda a sua cartografia, todo o caminho que você fez até agora. Lá do primeiro momento até aqui. Vê as palavras que você escolheu, as que você jogou fora, vê o que te inspirou, dá uma folheada no livro, dá uma olhada para isso tudo que você tem aí diante de você. Feito? Muito bom. Agora você vai, diante aí do seu papel e da sua caneta, você vai anotar as 4 palavras que estão dentro dos seus 2 triângulos. Lembrando, o primeiro triângulo tem uma palavra e o segundo triângulo tem 3 palavras. Você vai colocar essas 4 palavras listadas aqui, igual o listinho de compra de supermercado, aquela coisa que você não pode esquecer. Você vai olhar essas 4 palavras e vai ver para onde elas te levam. Mas você lembra? Hoje é dia para a gente explorar a construção da nossa primeira personagem, ou pelo menos da personagem que vai ocupar um papel importante nesse nosso processo criativo. E essa personagem vai ser a personagem que pode ser a protagonista da nossa história. Ela pode ser também qualquer tipo de coadjuvante ou figurante dessa nossa história. Você pode criar essa personagem e ela sequer estar na nossa história. Não tem problema. Nenhuma regra aqui é sagrada. E as palavras estão aqui para a gente usar mesmo, sabe? Vamos lá! Agora é a hora de você pensar a sua personagem. Que tipo de personagem você quer? É uma protagonista? É coadjuvante? O que você quer para essa personagem? Essa é a hora em que você vai pensar na sua personagem. Em que papel que essa personagem vai ocupar dentro dessa trama? É aí que você pensa para quem o seu texto fala. Você vai perceber o lugar do espectador e isso é fundamental para a construção da sua história. Essa micropeça tem que ter isso tudo muito claro para você no momento em que você está criando essa sua história. Depois a gente vê onde isso acaba. Você vai pegar as 4 palavras presentes nos seus 2 triângulos, que a gente fez ali no exercício anterior. E você vai construir uma cena em 5 minutos, colocando essas 4 palavras em relação com essa personagem. Você vai apresentar essa personagem se relacionando com esses itens, com esses objetos, essas pessoas, essas cores. Enfim, fique à vontade para colocar isso de forma objetiva ou de forma mais metafórica, de forma mais subjetiva. Mas isso tem que estar presente nesse seu texto. Vamos lá? 5 minutos. Corre, gente. E lembra, perfeito é inimigo do bom. Bora lá. Concluindo essa atividade que a gente acabou de fazer, nós vamos ter em mãos uma cena onde uma personagem, que vai ser a personagem que vai de alguma forma ali ser a base da trama da nossa história, seja ela protagonista ou não. Essa personagem vai ter sido desenvolvida em relação com 4 palavras. Isso vai servir de alguma forma para criar um pouco de dimensionalidade dessa personagem. Essa cena que a gente construiu hoje, ela pode estar presente integralmente no nosso texto final dessa micropeça, como pode também só servir para apresentar para a gente essa personagem. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar para esse nosso material, vai olhar para tudo que a gente criou até agora e vamos ter a certeza de que esse material vai se desdobrar em alguma outra coisa no próximo encontro. Então hoje nós fizemos o seguinte caminho dentro desse nosso processo de criação. Começamos fazendo uma retomada do que foi o primeiro encontro, chegando perto da nossa atmosfera, do ambiente de criação que a gente está construindo, daquela criação, mas daquele lugar que a gente está criando para a gente. Ao nos aproximarmos do que foi o primeiro encontro,
a gente usou esse material e essa paisagem para desenvolver um pouco a aleatoriedade. A gente aproveitou desse processo para desenvolver um pouco a aleatoriedade. Não vou falar essa palavra. A gente viu ali a atmosfera que a gente criou. A partir dessa atmosfera, a gente foi desenvolvendo em algumas atividades que trouxeram um pouco de aleatoriedade para o nosso processo. Nesse processo, a gente entrou com algumas palavras que atravessaram de alguma forma serviram para no final trazer essa serviram para nesse final trazer essa multidimensionalidade da personagem, colocando ela em relação com outras coisas na construção de uma cena. Essa cena vai se desdobrar nos próximos 2 encontros. E agora, para vocês verem como eu finalizei aqui o meu processo, a minha criação, vocês vão ver o que isso está se transformando com a atuação da Pri Helena. Vai lá, Pri Helena. O dia, embora cinza, estava abafado. O calor dos trópicos. Cinza. O dia cinza, as paredes cinzas, os pássaros cinzas. A mulher cinza. Hoje os pássaros estavam agitados, ela impaciente. Os mosquitos não davam sossego, o rádio não estava funcionando. Com habilidade nas mãos, pintava os passarinhos com pinceladas certeiras. Sua testa franzida, as sobrancelhas cerradas, os olhos apertados não indicavam a poesia que ela fazia. Quem olhasse poderia pensar que ela tinha tempestade na cabeça. Os pássaros agitados, ela sabia. Era presságio de coisa ruim. O dia abafado, cinza também. É prenúncio de aguaceiro. Ela sabia ler as aves, principalmente as cinzas. Não viu, não ouviu. Assombrou quando a gaiola agitou mais que o normal. Passarinho tem alma assustada, ela não. Tudo foi rápido. A mão pegou o seu braço. Mão forte que agarrou a moça. Ela tentou levantar, os pássaros gritavam, chutou a gaiola, os bichos voaram para cima do homem besta do saco grande que, para proteger os olhos, soltou a moça. Esperta, correu até o armário na parede para pegar a espingarda que ela deixava carregada e ela sabia. Eles sempre apareciam. E apareceriam tantas vezes mais. Dessa vez foi quase. Se perdeu pensando em quantos pássaros faltaria para terminar de pintar o mundo. Ele levantou as mãos, fez cara de cachorro arrependido, tentou pular para sair da mira, mas ela tem mãos ágeis e atirou antes. Passou o resto do dia limpando o cômodo que ficou vermelho. Naquele dia ela não pintou mais, mas cantou. Cantou muita cúmbia por causa do rádio que não funcionou.